Olá, tudo bem? E o tema de hoje é comunicação. Comunicação, na verdade, é a base de qualquer relacionamento que a gente tenha, tanto pessoal quanto profissional. E por que falar sobre comunicação? Porque hoje temos um problema muito grande no que tange a comunicação das pessoas dentro das empresas, principalmente em tempos digitais, onde existe todo um novo formato de comunicação, diferente daquele que a gente tinha antes, e a sensação que estamos tendo é que nós estamos perdendo a nossa capacidade de se comunicar bem. E perdendo a nossa capacidade de se comunicar bem, a gente tem um resultado muito crítico, porque é o resultado de que a gente se afasta das pessoas, a gente tem mais dificuldade de formar vínculos e, mais do que tudo, a gente gera muitos conflitos, porque a comunicação, quando ela não é uma comunicação assertiva, ela gera uma comunicação trucada, com problemas e com resultados muito complexos. E comunicação não violenta é mais do que tudo uma comunicação onde a gente traz como eixo dois pontos específicos, que é a empatia e a escuta ativa. Então, para se comunicar bem, precisamos ter uma postura mais empática, uma postura em que a gente olhe para o outro e que a gente entenda que o outro é mais importante do que nós mesmos naquela comunicação, ou seja, o que o outro quer, o que o outro deseja, o que é importante para o outro, ou seja, a gente se posiciona de uma maneira a agradar o outro e, como consequência, o outro se comunica melhor com a gente, fazendo ou trazendo o resultado que a gente gostaria, ou seja, o olhar é para o outro. Um outro ponto é escutar mais. Muitas vezes a gente está com muita dificuldade de escutar. A gente diz que escuta, mas na verdade a gente está ouvindo, mas não está tendo uma escuta ativa. Não percebemos que muitas vezes a gente está perdendo informações importantes naquela troca e que sem essa informação importante a gente não tem o resultado esperado. E mais um ponto muito interessante, que é não só a comunicação verbal, mas também a comunicação não verbal. E o que a comunicação não verbal traz? O que a gente está fazendo com nossos olhos, com nossas mãos, às vezes até com a nossa própria boca, que está entregando algum sinal de que alguma coisa não está funcionando bem. Quando a gente começa a observar mais, a escutar mais, a ser mais empático, trazendo o outro num papel mais importante do que nós mesmos, e mais do que isso, quando a gente começa a conseguir verbalmente ouvir aquela pessoa, mas entender não verbalmente o que ela está querendo dizer com aqueles movimentos físicos, aí sim a gente começa a evoluir no que tange a comunicação. Hoje em dia, quando você pergunta para qualquer executivo de qualquer empresa qual a maior dificuldade que ele tem hoje, ele acaba sempre dizendo que tem a ver com a comunicação. Muitas vezes, essa pessoa traz a questão do digital ou do uso de muitas ferramentas como algo que tem piorado, mas eu que trabalho com isso há bastante tempo, vejo que a comunicação vem sendo um desafio há muitos anos e que esse movimento do digital sim trouxe mais algumas complicações, uma vez que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que aquela pessoa está querendo dizer com aquele texto. Nem todo mundo consegue dissertar bem sobre o que quer. E sim, houve uma piora em relação a isso. Mas quando falamos de comunicação, comunicação empática, comunicação não violenta, comunicação assertiva, é um tema de muitos e muitos anos. Não é algo que veio hoje para discussão, mas que talvez hoje, dentro desse viés que temos do nosso mercado de trabalho, que está realmente num formato mais híbrido, a gente tenha mais alguns desafios para enfrentar e para conseguir se comunicar melhor. Então, fazendo um resumo do que a gente disse, se eu quero me comunicar melhor, primeiro eu preciso entender o que o outro quer. Eu me posiciono de uma forma a escutar melhor, entender o que o outro deseja, o que ele precisa, e a partir disso eu dou continuidade à nossa conversa, ou seja, não é eu estou vindo aqui para te falar isso e preciso que você faça isso, e sim eu estou aqui para te ouvir, entender o que você precisa, entender qual a dificuldade que você tem e a partir disso eu me posiciono. Número 2, eu preciso de fato estar conectada com essa pessoa, eu preciso estar ali prestando atenção, sem distrações, para que eu possa ter uma escuta ativa.
tá? Não adianta a gente conversar e muitas vezes estar ali conectado com o celular, com o computador ou até com alguma outra coisa que está acontecendo. A pessoa percebe que você não está escutando a ela ativamente. E terceiro, precisamos parar para perceber os sinais. Precisamos ser mais observadores do que falantes. Falar muito não necessariamente significa se comunicar bem. Muitas vezes a gente precisa se calar e começar a prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Tanto no que está acontecendo, tanto no que a linguagem não verbal está nos dizendo. Quando a gente junta todos esses pontos, aí sim a gente tem um resultado que a gente deseja e a comunicação começa a fluir. Então, seja um pouco menos egoísta e um pouco mais aberto e conectado com o outro, porque quando a gente traz o nosso interesse em primeiro lugar, a comunicação não acontece da maneira que ela deveria. A gente precisa colocar o outro em primeiro lugar para a partir disso, desse posicionamento mais humilde, mais acolhedor, a gente consiga se comunicar melhor. Muito obrigada. Tchau, tchau.